É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a intuição, aquilo que a gente pode chamar de sexto sentido. Como é que a gente faz para desenvolver mais essa habilidade que pode ser tão importante na sua vida? Que bom que você está aqui para assistir a mais esse episódio da série Giro 360. Eu sou o Vitor Paese e aqui você vai viajar comigo no mundo da terapia e também do autoconhecimento. Mas antes, lembra de deixar aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque isso é muito importante. E agora sim, bora se conhecer mais nesse novo episódio? Lembrando que a cada dia vamos abordar aqui um tema novo para você. Seu corpo e suas emoções estão muito conectados e é extremamente importante que a gente fale sobre isso. Hoje nós vamos falar então sobre a intuição. Aquilo que é tão fantástico na nossa experiência humana e que muitas vezes é difícil de explicar de onde que vem, como é que funciona, mas que a gente sabe que está aí, que existe. Já passou por isso? De ter às vezes uma percepção mais diferente sobre algo que te ajudou às vezes a tomar uma decisão, te ajudou a tirar você de uma enrascada, né? Te ajudou às vezes a perceber aquela pessoa que estava contigo de um jeitinho diferente, de conseguir acolher ela de um jeito melhor, aquela intuição que te fez às vezes tomar uma decisão por um lado, mesmo que o racional às vezes estivesse dizendo para que você seguisse numa outra direção. A intuição é uma percepção sensível, é o uso de todos os nossos sentidos juntamente com o nosso ser global, ou seja, com o nosso ser histórico, de quem nós somos, de tudo aquilo que nós vivemos, de todas as experiências que nós já tivemos. É um aprendizado, né? Quando a gente fala de experiência, no sentido de que quanto mais experiente nós vamos ficando, muitas vezes a gente vai ter mais facilidade para lidar com essa percepção intuitiva, né? Porque a intuição diz daquilo que a gente capta do meio, de tudo que está ao nosso redor, com todos os nossos sentidos, e que à medida em que a gente vai captando, pegando essas informações, que são basicamente dados, né? Mas quando a gente tem experiência, a gente tem uma capacidade maior de processar esses dados, essas informações. Então a intuição vai ser esse conjunto de experiência vivida, histórica, capacidade de captar tudo aquilo que está ao redor e a fusão sensível disso, né? Uma fusão emocional e racional ao mesmo tempo. Então, quando eu consigo unir de modo como se eu pudesse unir, né, o lado esquerdo e direito do cérebro, né, numa única síntese, né? A intuição ela é uma síntese, é uma fotografia do momento. Então eu consigo ter uma rápida percepção, ela não é num nível racional, mas o racional também está presente. Então, a intuição é meio que um somatório de tudo isso, que faz com que a gente consiga fazer um movimento mais assertivo, direcionado, para algo que a gente está vivendo naquele momento e que a gente não consegue dar uma explicação tão clara. Nem sempre a racionalidade, a razão, nos dará os caminhos mais claros sobre alguma questão que a gente está vivendo, principalmente quando a gente tem que tomar decisões muito rápidas. Essas decisões precisam estar alinhadas com tudo aquilo que a gente percebe, aquela coisa do feeling, da percepção, da sensação do momento, né? E tem que estar presente, porque isso vai dizer muito. Opa, minha câmera aqui, só um pouquinho, minha câmera tá caindo. Aqui, já vou ajeitar. Aí, beleza. Então muitas vezes a gente vai ter que gerenciar as tomadas de decisão e constantemente a gente tem que lidar muito com as coisas acontecendo ao vivo e a cores, né? Dá para dizer dessa forma. Sem poder pedir uma pausa da vida e falar assim, o que será, como é que eu posso pensar isso, aquilo. Quando isso acontece é bom, porque a gente pode sim fazer todo um processo reflexivo, de autoanálise, de reflexão mais ponderada, mais prolongada, mas em geral, na grande maioria das vezes, a gente tem que tomar decisões no ato, no momento, para não perder o ritmo, o tempo das coisas. E aí a intuição entra em jogo. O tempo todo ela está ali. A intuição é o nosso sentido mais de base, mais sutil, e que é aquela parte da gente que quer que a gente sempre conquiste algo bom. Então a intuição nunca vai jogar contra a gente, ela sempre vai jogar a favor. Só que às vezes, e muitas vezes, podemos ignorar as nossas intuições, né, sobre alguma coisa. De repente a gente vai sentir, mas acho que não é por aqui que eu devo seguir. A gente
simplesmente passa por cima. Fala, não, vai ser, ponto. E aí, dá com a cara na parede lá. A intuição é uma percepção que deve ser levada muito em consideração. Não totalmente às cegas, mas você deve levar muito em consideração. Às vezes ela vai vir como um incômodo. E é comum, você vai perceber que de repente a tua intuição, e aí é legal de você observar, sim, que cada pessoa vai captar essa intuição de um jeitinho muito particular. Por isso que a experiência faz toda a diferença, porque você já vai ter mapeado que, pô, teve uma outra vez que me aconteceu uma situação lá que eu senti um friozinho aqui na barriga. Ou se eu tivesse prestado mais atenção naquele friozinho na barriga, talvez eu tivesse tomado outras decisões. Talvez eu tivesse agido de um jeito diferente. A experiência vai dizendo um pouco isso. Pô, aconteceu, de repente eu senti aqui um arrepio. Opa! Segui um caminho diferente. Percebi que, de fato, se eu tivesse ido por aquela direção, um acidente teria acontecido. Coisas assim, que às vezes são muito inexplicáveis. Não quer dizer que sejam místicas, mágicas, mas são essas sínteses que muitas vezes é difícil de explicar assim, porque é tudo junto e misturado. Então a intuição é a síntese de tudo aquilo que a gente está vivendo. Não deixa de ser um aspecto meio que oracular, né, que nos diz para onde seguir. Se a gente tem essa percepção mais sensível, mais sutil, a gente consegue fazer essa escuta interna, né, e respeitar isso, a gente tende a tomar decisões mais assertivas e direcionadas. Só que para cada um vai ser de um jeitinho, que nem eu falei, às vezes é um arrepio, às vezes é uma sensação aqui, friozinho na barriga, às vezes vai ser assim, você vai sentir uma coceirinha aqui na cabeça, um negocinho diferente. Em geral, no seu corpo você terá alguma percepção de sensação no corpo e às vezes, às vezes você também vai ter uma percepção de pensamento. É um pensamento bem breve, sutil, que fala assim, opa, por aqui. Só que se você questionar esse pensamento, você já vai passar a tesourinha ali, você já vai bloquear aquela percepção, aquele pensamento intuitivo que estava vindo ali espontaneamente. Então, você não precisa seguir às cegas, mas você tem que confiar em si mesmo. Isso é muito difícil às vezes, que você consiga se entregar para si mesmo, para tudo aquilo que vem de você, de dentro, para aquilo que emana de você, os pensamentos, os sentimentos possam ser mais alinhados com as tuas atitudes. Se você desconfia muito de si mesmo, se você não está seguro dos seus atos, tua intuição tenderá a ficar mais distanciada, porque você não dá espaço e abertura para que isso se conecte mais fortemente. E aí, então, vai um pouco dessas dicas que eu vou te passar agora. Então, o que vale a pena? Parar para avaliar. Ou, de repente, aconteceu alguma situação na tua vida que não foi legal. Pare para refletir se você não teve alguma percepção intuitiva antes. Como? Para nesse momento, começa a refletir. Pô, e aí, aquela situação que não aconteceu? Será que eu tive algum pensamento que me veio me alertando? Será que eu senti algo diferente antes? Muitas vezes você vai dizer assim, não sei, nada a princípio. Mas às vezes você vai lembrar de alguma coisinha ali que fez diferença. E que se você tivesse prestado mais atenção, faria muita diferença nas suas tomadas de decisão. Tá? Então esse é um exercício de autorreflexão, autoanálise. Fazer terapia ajuda muito e melhora muito a sua intuição, sim, porque você começa a ficar mais atento a si mesmo, e isso é fantástico para a intuição. E claro, no nosso corpo existe um pontinho lá que você pode sim estimular e potencializar mais esse estado intuitivo. Esse ponto ele fica aqui, ó, nessa região. Estamos aqui no dedinho, no vídeo passado eu passei esse pontinho para você. E agora a gente vem aqui um pouquinho, ó, antes da dobra, né, dessa bolinha aqui de dobra, dessa articulação, bem na basezinha do dedinho, desse lado aqui onde a pele muda um pouquinho de cor de um lado para outro, bem aqui é o ponto. Então você vai usar bem aqui nessa... Você pode fazer assim, ó, fazendo uma pinça, né, massageando essa região, ou fazendo também o tapping, a batidinha, ou simplesmente como se estivesse coçando, né? Da forma que você sentir melhor. Mais importante é você estimular esse ponto. Então você vai fazer essa autoanálise, essa reflexão. Pô, e aí? A situação ontem, pô, se eu tivesse prestado mais atenção em mim, talvez eu tivesse feito diferente. Você vai começar a pensar um pouco na situação que você viveu e nos sinais que o seu corpo, que o seu eu interior talvez já estivesse lidando e que você não percebeu. Você vai te jogar a sua intenção e o seu pensamento a respeito disso. Você vai estar fazendo uma autoanálise, uma autopercepção, uma autorreflexão e estimulando esse ponto simultaneamente. Esse ponto tem a capacidade de
limpar mais os seus sentidos, tirar os ruídos das suas percepções de base, audição, visão, olfato, paladar, tato. Isso vai fazer com que você... Esqueci de algum? Se eu esqueci, me perdoe, mas são 5 sentidos básicos, né? Você vai estimular esse ponto e você vai liberar mais esses sentidos e, consequentemente, potencializar mais esse estado de percepção global, dessa síntese. Fica essa dica, pratique isso com frequência para que você possa treinar mais o seu estado intuitivo. E me conta aqui depois como é que foi a sua experiência em praticar isso. E antes de finalizarmos, se você ainda não deu o seu like aqui, faça isso agora mesmo. Clica aqui embaixo, deixa o seu like e aproveita também para compartilhar com seus amigos e com a sua família. Convide eles para assistir e debater esse vídeo aqui comigo, aqui com o Vitor Paese. E escreve aqui também nos comentários o que você achou desse vídeo. Vou querer saber muito dessa percepção que você teve, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora mesmo, se inscreve aqui no canal e ative lá o sininho das notificações. Somente assim você vai ser avisado quando eu subir um vídeo novo aqui no canal, tá? Então, bora se conhecer mais no próximo vídeo. Tchau!